O insensato diz no seu coração que não há Deus. É interessante como, por algum motivo, somos confrontados em relação à existência de Deus. E eu quero dizer para você que a nossa fé não é absurda. Crer em Deus não é pular num buraco escuro sem saber o que existe lá embaixo. Crer em Deus não é um ato desesperado de quem quer acreditar em alguma coisa. A fé, ela é baseada no bom senso. Na fé existe uma lógica. Não buscamos um ser inexistente. Deus existe e nós estamos diante dele. Talvez você esteja pensando consigo mesmo: o que eu tenho a ver com tudo isso? Isto é uma questão de fé pessoal e tem tudo a ver com a sua vida e com o seu futuro. Se me pedissem para apresentar provas materiais e científicas da existência de Deus, provavelmente eu não teria como reuni-las. Mas nem por isso eu deixo de crer que ele existe. Apesar de não poder provar cientificamente ou através de uma equação matemática que Deus existe, eu continuo crendo em sua existência. Apesar de nunca ter tocado nele fisicamente, sinto sua presença ao meu redor. Apesar de nunca tê-lo visto com os olhos naturais, eu contemplo com os olhos do Espírito. Apesar de meus ouvidos nunca terem captado o timbre da voz dele, sinto arder o meu coração sempre que ele fala ao meu espírito. Está além da minha capacidade comprovar a existência de Deus. Na verdade, seria impossível apresentar quaisquer provas, porque Deus está além de qualquer equação matemática, de qualquer tubo de ensaio, de qualquer análise ou pesquisa científica. Mas eu quero apresentar alguns argumentos a respeito da existência de Deus. O primeiro argumento é o argumento cosmológico. Cosmologia é uma palavra de origem grega formada pelos radicais cosmo e logia, significando respectivamente mundo, o universo, e estudo ou ciência. O argumento cosmológico, portanto, refere-se à tentativa de entender a origem, a natureza e a posterior história do universo. Este argumento envolve pelo menos 3 raciocínios. Primeiro, as coisas existem. Se você pegar no braço de alguém, perceberá que ele existe. Aí vem a pergunta-chave: por que ele existe? Como veio a existir? De onde veio? A ciência moderna diz que tudo é fruto do acaso. E eu gosto muito de assistir documentários científicos porque os argumentos sempre são os mesmos. Segundo os cientistas, houve um momento antes da criação do universo em que só existiam substâncias químicas e gases saturados. Esses gases começaram a chocar-se uns com os outros, provocando uma reação química que culminou com a existência da vida. Segundo ponto científico, a vida surgiu por acaso, do nada. Agora, uma vez que alguma coisa existe, nós temos de perguntar para que fim ela existe. Se o universo fosse simplesmente nada, isto é, só um vazio, não haveria nenhum questionamento, porque o vazio não tem razão de existir. Mas uma vez que algo existe, então é se perguntar por que existe e qual a origem dessa existência. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, do verso 3 ao 31. Então a origem de qualquer substância química, de gases saturados,
provém de Deus. Segundo o raciocínio, as coisas existem, mas não de uma forma independente uma das outras. Provavelmente você já observou que uma árvore depende da terra, do ar e do sol. Um animal depende de outro animal, segundo a própria cadeia alimentar nos mostra. Um inseto ele pode se alimentar de planta, como ele pode se alimentar de sangue. O sapo se alimenta do inseto, a cobra se alimenta de sapos, de ratos, lagartos. O gavião e a águia se alimentam de cobra. Percebe? Existe uma dependência de um ser vivo do outro. Nada existe independente na natureza. Todos os seres vivos dependem uns dos outros. As coisas existem interdependentemente. E a Bíblia diz que Deus ordenou que a terra produzisse a vida, o que nos faz estar interligados um ao outro. Da terra Deus formou o homem. Suponha que eu pegasse todas as coisas que existem e que dependem uma das outras para existir, desde a maior, os astros, planetas, a menor, próton, elétron e qualquer substância menor que isso, e colocasse tudo dentro de uma grande piscina. A lógica me diz que quem criou tudo isso tem que ser alguém que não depende de nada disso e que está fora desse sistema. Em outras palavras, tem que ser alguém completamente capaz de viver por si mesmo. Enfim, a lógica conclui: somente alguém muito maior do que tudo que existe poderia criar o que de fato existe. Ele não pode estar preso a essa cadeia de interdependência. Terceiro raciocínio. Uma vez que todas as coisas existem e existe uma razão de ser para cada uma delas, nós temos de concluir que o acaso não produz ordem. O caos não produz harmonia. Falar desses raciocínios cosmológicos nos parece muito complicado. Mas aquele que já experimentou Cristo em seu coração não precisa nada disso. A ciência diz que tudo é fruto do acaso. A lógica, porém, diz: se existe um desenho, é porque houve um desenhista. Se existe um projeto, é porque houve um projetista. Se existe o homem, e que é o projeto mais elaborado e extraordinário que existe, é porque alguém o criou. Vamos imaginar que ainda não existisse o relógio. Um belo dia, andando na praia, num lugar deserto, você encontra um relógio. De imediato aquele objeto chama-lhe a atenção. E você percebe então que nunca viu nada parecido com aquilo. E em seguida você observa que existem marcadores e ponteiros. E quando você abre a caixa do relógio, surpreende-se mais ainda ao notar que existem engrenagens, umas ligadas às outras, girando coordenadamente. Na sua lógica, você iria pensar que esse relógio surgiu do nada? De um acaso? Acidentalmente? Ou você iria concluir: alguém fez isso? Olhe para uma pessoa. Pense em um ser humano. Ele é muito mais sofisticado e complicado que um relógio. Se um relógio não pode surgir do nada, como é que uma pessoa pode surgir do nada simplesmente por um choque de gases? Queridos, a lógica e o bom senso dizem que o acaso jamais produziria algo parecido com as coisas e os seres vivos. Quando nos referimos a um relógio, estamos fazendo aqui referência a um conjunto de engrenagens muito simples. Agora, se você pegar apenas um órgão do corpo humano ou de qualquer outro animal, verá como esse órgão é complexo e sofisticado. São milhares de células ligadas umas às outras. A possibilidade de tudo ter surgido do acaso é um terrível engano. É obra do maligno
Eu sei que o que está na moda hoje é a teoria cosmológica do Big Bang, ou buraco negro, afirmando que o universo surgiu de uma grande explosão. Eu até não discuto que tenha ocorrido uma grande explosão. Mas quem foi que acendeu o pavio? Quem que acionou o gatilho do detonador? Explosões acontecem do acaso? Do nada nasce uma explosão? Não, isso não existe. A lógica diz que, ainda que fosse uma explosão, alguém teria que acender o pavio ou acionar o gatilho. Eu não creio que uma explosão produziria a ordem que existe em nosso mundo. Você acha que se uma siderúrgica explodisse, surgiriam carros? Se explodíssemos uma loja de tecidos, surgiriam roupas prontas? Se explodíssemos uma gráfica, teríamos livros já editados, com a história escrita e as páginas em ordem e numeradas? Existe a possibilidade disso acontecer? Isso é impossível. A lógica diz que alguém deve ter feito tudo isso que existe. Eu e você não somos obras do acaso. Alguém em algum momento fez tudo isso. Eu não estou querendo mostrar aqui evidências bíblicas, porque talvez você seja um daqueles que não acredita na Bíblia. Portanto, como você mesmo diz que papel aceita tudo e que a Bíblia foi escrita por homens, eu estou deixando a Bíblia de lado neste momento. E eu estou apenas apelando para o seu bom senso e para a sua sensatez. A lógica diz que tudo que existe não pode ser fruto do acaso. Você não é um acidente cósmico. O ser humano não é um acidente cósmico. Nem é consequência de uma reação química provocada por choque de gases. Você não é fruto do caos. Você é fruto de um projeto muito bem pensado, elaborado. Alguém sonhou com você, fez um projeto pensando na sua existência e trouxe você à existência. E eu sei que a maioria de nós acredita nisso, mas é possível que você ainda não esteja crendo na existência de Deus. Pare e olhe, porque a própria criação revela a existência do Deus Criador. Terceiro argumento lógico de que a minha fé não é absurda é o argumento da natureza moral. O ser humano sabe o que é certo e o que é errado. E quem disse a ele que algumas coisas são certas ou outras erradas? Em todas as culturas, as pessoas veneram o amor, a fidelidade, a solidariedade, a justiça, assim como deploram a injustiça, o roubo, a calúnia, a morte, o homicídio. Em todas elas há um senso interior de perfeição e de idealismo. Por que então alguém que surgiu do nada iria sonhar com o perfeito e com o ideal? Se você sonha com o perfeito e com o ideal, dentro de você existe uma natureza que te induz a isso, que não veio por um acaso. Podemos até dizer que foi algo colocado por alguém dentro do ser humano. Quarto argumento lógico de que minha fé não é absurda é o argumento da experiência religiosa. Você faz ideia de quantos milhões de pessoas tiveram uma experiência religiosa e disseram ter tido uma experiência com Deus? Não era gente drogada, não. Eu estou falando de gente normal, como você e eu, com uma vida normal. Eu estou falando de pessoas que trabalham, que têm uma casa, família, esposa e filhos. Sabe quantos milhões e milhões de pessoas no decorrer da história disseram: eu provei Deus na minha vida, eu conheci Deus, eu sei que Deus existe. E por que agora, neste século, alguns resolvem dizer que não há Deus? Você não acha que isso é uma grande prepotência? Será que todos que viveram antes de nós estavam errados? Será que somente alguns que de uma forma arrogante, prepotente, julgando-se os únicos conhecedores da verdade, estão certos?
Eu creio que a resposta a esses 4 argumentos é uma só. Existe um Deus e Ele está no controle de tudo. Ele é o único, autossuficiente, com existência própria. Você tem liberdade para me questionar e expressar sua opinião. Talvez você me diga, tudo bem, até concordo que Deus existe, mas onde eu posso encontrá-lo? Se Deus realmente existe, como eu creio que existe, você há de convir comigo que esses argumentos são válidos, coerentes e lógicos. Se Deus realmente existe, todos nós iremos comparecer diante dele um dia, para prestar-lhe contas da nossa vida. Se você foi projetado e criado por alguém, com um propósito determinado por ele, certamente aquele que o projetou espera que você cumpra o propósito que ele tinha em mente a seu respeito. E isso, porém, ainda não responde à grande questão. Como eu posso manter contato com Deus? Em toda a história só existiu um homem que afirmou que podia nos levar literalmente a Deus. E não foi Buda, não foi Maomé, Confúcio e nenhum outro filósofo ou profeta. Esse homem fez a mais ousada afirmação que um homem poderia fazer. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, o Nazareno, foi categórico ao declarar: eu sou o caminho. O caminho é uma pessoa, e essa pessoa sou eu, Jesus disse. Jesus não veio para falar a respeito de um caminho, ele veio revelar o caminho. Em outras palavras, ele diz: eu sou o caminho, eu sou o Deus encarnado, me fiz homem para morrer em seu lugar, pagar o preço dos seus pecados, do pecado da humanidade, para que através de mim o homem possa retornar a Deus. Tudo bem, diz você, mas eu ainda continuo achando que existem muitos caminhos que levam a Deus. Se você pensa assim, eu só posso dizer uma coisa: a partir de agora, nunca mais diga que é um cristão, porque Jesus afirmou que ele é o único caminho. Pare de dizer que Jesus foi um homem extraordinário, que a filosofia dele foi extraordinária. Se você não crê no que ele diz, como pode elogiá-lo? Em relação às palavras de Jesus e a afirmação de que ele é Deus, eu vou apresentar 3 escolhas que você pode fazer. Eu espero que você escolha com muita sabedoria. Ou você acredita que ele estava mentindo ao afirmar que ele era o caminho que leva a Deus, e se Jesus mentiu, você está certo. Existem sim, então, outros caminhos e outras possibilidades para o homem chegar a Deus. E tendo Jesus mentido nessa questão, então não o elogie mais, deixe de lado a admiração pelas doutrinas que ele ensinou ou pelas obras que praticou, porque ele é mentiroso. Se você não crê no que Jesus disse, então nunca mais diga que ele era um homem bom, maravilhoso, extraordinário, porque ele não era. Alguém que é mentiroso, que enganou pessoas, que levou milhares de pessoas a morrer por causa da sua mentira, não é bom. Então deixe de assistir filmes sobre a vida dele e nunca mais permita que lhe chamem de cristão, porque de fato você não crê e está dizendo que ele é um mentiroso. A segunda opção é: se Jesus estava enganado acerca de si mesmo, ele era um louco, que em seus delírios julgava-se Deus. Jesus não passava de mais um louco lá na Judéia, no Oriente Médio, que atraiu a atenção das multidões com um discurso religioso, com fortes figuras de retórica, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Se alguém quiser ir a Deus, tem que ser por meu intermédio. E como não vale a pena seguir um louco, caia fora dessa. Mas não posso deixar de dizer que se Jesus era um louco, todos os seus contemporâneos eram mais loucos do que ele. Afinal de contas, deu a vida pela sua loucura e seus seguidores fizeram o mesmo após tê-lo abandonado. Essa era uma loucura contagiante. Mas como podem homens loucos serem tão sábios, tão corretos, tão éticos, tão puros em seu viver? Pense nisso.
terceira resposta que você pode pensar é: ele falou a verdade. Jesus falou a verdade. Logo você é indesculpável, porque sabe que de fato só há um caminho para Deus, Jesus Cristo. E se você não está seguindo a Cristo, o louco é você, porque deliberadamente escolheu o caminho errado. E o que é pior, você sabe que ele é verdadeiro, você afirma que ele é quem diz ser, porque ele afirmou que ele era Deus, mas você está escolhendo outro caminho, preferindo crer em sua própria loucura. Portanto, hoje é o dia de você se posicionar a respeito de Jesus. Faz 2000 anos que ele veio, e cada vez que você preenche um cheque, você está confirmando esse fato histórico. Quando você escreve o ano corrente, você concorda com a divisão da história em dois períodos, antes e depois de Cristo. Ele veio. Isso é um fato histórico. Não para mostrar um caminho ou falar de um caminho. Ele veio para mostrar que ele é o caminho. Portanto, desde agora, esteja ciente de que você será indesculpável diante de Deus. Pastor, o que devo fazer? O que você tem que fazer é entrar pela porta. Entrar por este caminho. Receber Jesus no seu coração. Reconhecer como o único caminho e seu único Salvador. Entregue tua vida a Jesus Cristo. Deixe de ser tolo e aceite a verdade. Cristo Jesus é Deus, Salvador e Senhor. Aceite-o e terá vida eterna. Rejeite-o e terá condenação eterna. A escolha é sua. Que Deus o abençoe.